vamos conversar um pouco sobre a questão do acesso às informações, da transparência. Uma das preocupações do Ministério da Previdência Social é que aqueles dados relativos aos regimes próprios, as informações relativas aos regimes próprios, elas estejam acessíveis para consulta de qualquer interessado. Então, a maioria dos demonstrativos que nós recebemos podem ser acessados pela nossa página da Previdência Social. Vou mostrar um pouco para vocês onde essas informações estão disponíveis, para que vocês possam estar consultando e depois ir navegando e obtendo mais informações de interesse de vocês, né? Que são informações tanto de interesse para quem faz a supervisão, o controle dos regimes próprios, como para os próprios segurados, né, que queiram lá no seu estado, no seu município, saber como está caminhando a situação da sua previdência local. Bom, então vocês vão acessar em previdencia.gov.br, carregando Previdência, busquem mais aí do lado esquerdo, embaixo da página, nós temos aqui serviços aos RPPS. Então eu tenho aqui certificado de regularidade previdenciária, atualização cadastral dos responsáveis, né, quando for um gestor de regime próprio que queira enviar uma informação, informações sobre a compensação previdenciária, e aqui mais abaixo, nesse todos os serviços aos regimes próprios, estão os demonstrativos, a legislação e tudo mais. Vou começar aqui pelo CRP. Aqui na tela seguinte nós temos duas formas de informação, de acesso, né? Seleciono aqui a primeira, então coloco o nome do ente, por exemplo, o município de Porto Alegre. Clico em pesquisar, vão aparecer aqui todos os municípios do Brasil que têm a expressão Porto Alegre. Seleciono o primeiro e aqui ele me traz a relação dos certificados de regularidade previdenciária emitidos, a data de emissão, a data de validade, lembrando que o CRP tem uma validade de 180 dias, se a emissão foi por decisão judicial ou não, se foi por atendimento administrativo. Aqui no visualizar eu tenho a opção de ver o documento CRP e fazer a sua impressão, e na parte de baixo aqui da tela eu vou ter acesso ao extrato previdenciário. Desbloquear aqui. No extrato previdenciário, então aqui, município de Porto Alegre, tem um CRP vigente desde 10 de julho, que vai vencer no dia 6 de janeiro de 2015. E aqui eu tenho todos os critérios exigidos para a emissão do CRP, né, com a situação de regular ou irregular. Se houver algum irregular, vai aparecer em vermelho aqui. E aqui a fundamentação legal de cada um desses critérios, né. Então, tanto aqueles que trabalham na supervisão do regime próprio, como os segurados ou um cidadão pode está entrando aqui e vendo a situação de qualquer regime próprio de previdência do país. Vou voltar lá no início. Então vimos primeiro como consultar aqui na página o certificado de regularidade previdenciária, né, para ver se aquele ente possui ou não um CRP emitido, como está a situação dele em relação a cada um dos critérios exigidos para a emissão do CRP no extrato previdenciário. Temos aqui a atualização cadastral dos responsáveis, temos as informações sobre a compensação previdenciária, mas eu quero mostrar para vocês esse link aqui de todos os serviços aos regimes próprios, onde na página seguinte nós temos essas informações, né? Então, esse destaques, por exemplo, nós utilizamos para divulgar notícias sobre demonstrativos que tenham passado por alguma alteração, novos atos normativos que tenham sido editados. Então, essas informações são colocadas aqui na página de destaques. Na tela anterior, nós temos aqui mais abaixo um link para a legislação dos regimes próprios, né? Então, aqui você pode baixar
o livro completo com a consolidação da legislação. Se você clicar aqui, você baixa esse livro completo. Ou então, pode acessar aqui em Legislação Federal. E aí ele vai mostrar as emendas, leis, decretos, portarias, e você pode estar aqui pesquisando o ato normativo que você queira consultar. Voltando aqui na tela anterior, nós temos também as publicações relativas aos regimes próprios. Então, se você acessar aqui, por exemplo, a coleção Previdência Social, você vai poder aqui acessar e baixar todos os livros publicados pelo Ministério da Previdência Social. Todos os volumes da coleção estão disponíveis aqui para download. Nós temos também um informe da Previdência Social, né, que é publicado a cada 2 meses, e também com artigos e dados sobre a Previdência Social. E na página anterior, vamos ver também esse link aqui de elaboração de demonstrativos, parcelamentos e formulários. Eu tenho aqui o CADPREV Ente Local e o CADPREV Web. O CADPREV Ente Local é um aplicativo que você baixa na sua máquina e faz o preenchimento dos parcelamentos, dos documentos que serão enviados ao Ministério da Previdência Social, né? Então, um aplicativo para ser instalado pelo gestor do regime próprio para preenchimento desses documentos. Depois de preenchido, ele vai gerar um arquivo XML que vai ser transmitido por meio do CADPREV Web. E aí nós temos contemplados o demonstrativo da política de investimentos, o DEPIN, o demonstrativo de aplicações e investimentos de recursos, o DAIR, demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, o DIPR, e os acordos de parcelamento. O DIPR e o acordo de parcelamento, tenho aqui perguntas e respostas para cada um deles. Então, aquelas principais dúvidas, questionamentos, podem ser esclarecidos por aqui. E clicando novamente no CADPREV Web, ele me abre então a página onde está o CADPREV Web. Em documentos, eu tenho aqui então as opções para enviar cada um desses arquivos, né? Então, se eu sou um gestor de regime próprio, eu clico em uma delas, na tela seguinte me solicita o CPF e a senha para que eu possa estar acessando e fazendo a transmissão dessas informações, consultando aquilo que foi processado. Mesma coisa em relação ao acordo de parcelamento. Mas quero mostrar aqui esse link de consultas públicas, onde eu tenho o DEPIN, o DAIR e o DIPR, e aqui qualquer pessoa pode fazer a consulta desses documentos. Então também vamos usar aqui o exemplo de Porto Alegre. Eu acesso o DIPR, coloco Porto Alegre, seleciono aqui o município de Porto Alegre, consultar. E aqui eu tenho a relação de todos os DIPR enviados. Clicando aqui, eu vou abrir o demonstrativo, o bimestre e o demonstrativo que eu quiser, né? Então, relatório de entrada de dados, a declaração de veracidade, o próprio DIPR. E se houver alguma irregularidade, também está disponível aqui. Então, clico aqui, vai abrir para mim um arquivo em PDF para consulta dessas informações das receitas, despesas e repasses de contribuições. E também, de bastante interesse, o demonstrativo de aplicações e investimentos de recursos, que eu posso verificar onde os recursos acumulados por esse regime próprio estão aplicados, né? Em qual banco, em qual modalidade de investimento, e se houver alguma irregularidade por desenquadramento na resolução do Conselho Monetário Nacional, estará indicada aqui também. Então aí são algumas informações que vocês têm à disposição para estarem consultando na página do Ministério da Previdência Social.